Nós começamos a falar das drogas, e há três tipos de drogas. As drogas medicinais, essa que nós não podemos deixar de não utilizar, porque elas são insumos, são matérias-primas dos medicamentos. Todos nós precisamos dessa matéria-prima, todos os medicamentos precisam dessa matéria-prima. Então, esse é uma droga medicinal, ilícita, que é vendida corretamente, importada, exportada. Então, o povo sempre vai necessitar dessa droga. Mas agora tem lá, as drogas ilícitas e drogas lícitas. O que é droga lícita? Aquelas que podem ser vendidas em qualquer lugar, com receita, sem receita, com recibo, sem recibo, em qualquer lugar você pode comprar. Essas são as drogas que o povo usa. É droga, não faz bem à saúde, mas é lícita. Por isso que eu acabei de falar. A comercialização é livre. Todas as pessoas podem fazer parte da sua comercialização. Vamos abordar primeiro o tabagismo. O tabagismo, como nós sabemos, que é o fumo, né? E o fumo tem suas ações maléficas, mas o povo usa. O povo usa e gosta. Não sabemos nem quando foi que foi utilizada as drogas pela primeira vez. Primeiro que eu acho que na pré-história não foi, porque na pré-história não tinha fogo. Então eu acho que a partir do fogo descobriram as folhas que são legais para fazer o charuto, o cigarro, o cachimbo, e passaram a utilizar. O mais tradicional é o charuto. O charuto é mais tradicional, talvez seja o mais velho, né? E que era artesanal, e que ainda hoje é artesanal. O charuto até hoje é feito artesanalmente. E do charuto eu sei pouco, porque minha mãe era charuteira. O charuto é utilizado o fumo, são três tipos de fumo: a bucha, o capote e a capa. E a cola é farinha do reino, farinha de trigo com café preto. Isso era o grude para fazer, a colar o fumo um em cima do outro. Depois cortar uma parte e a outra deixar para cortar na hora que o fumante vai cortar, que ele corta na boca. Então, esse é o tradicional uso do tabagismo, é o charuto. E diz que faz mal à saúde. Esse faz talvez menos do que o cigarro, porque ele é composto apenas de fumo, não tem outra substância. Se usou também muito o fumo de corda. O fumo de corda para botar no cachimbo. Utilizava o fumo de corda para mascar. As pessoas botam fumo de corda na boca e ficam mascando. A gente via muito da cuspindo, assim, aquele cuspe horroroso. Mas as pessoas usavam. Não sei se ainda usa o fumo de corda para mascar. Bom, o cigarro é utilizado no mundo inteiro. Às vezes é um produto industrializado. Além do fumo, há outras substâncias que levam as pessoas a ficarem dependentes, como, por exemplo, a nicotina. Não sei que produto é que eles colocam no cigarro que produz a nicotina, que acho que o fumo só em si não produz a nicotina. Então, ela é produzida por algum outro elemento que faz parte do cigarro. O cigarro já é um produto industrializado. Na Bahia, aqui em Salvador, teve fábrica de cigarro, mas acabou. Graças a Deus, a fábrica de cigarro da Bahia acabou. E hoje, o número de fumantes é 40% a menos do que, digamos assim, nos anos 50, 60, 70, até de 80. Foi diminuindo. Por que essa diminuição? Porque é proibido fazer propaganda no rádio, no cinema, na televisão, nos jornais. Ninguém faz mais propaganda sobre cigarro. E no maço está lá escrito: este produto é prejudicial à saúde. Então as pessoas vêm tomando consciência dessa história do cigarro, que é o inimigo número 1 da humanidade. Apesar de que as pessoas usam como coisa boa. No passado a gente via aquelas mulheres granfinas na televisão, no rádio, no cinema, fumando, no rádio não, né? No cinema, na televisão, fumando cigarro, com a piteira enorme assim, na maior pose do mundo. Isso seria
elegância, dizer assim, fumar assim, daquela jeito, era elegância. Mas o cigarro, tanto faz numa piteira como sem piteira, causa os males. As marcas são muito diferentes. Aqui em Salvador, por exemplo, que era o cigarro da Bahia inteiro, né, essa marca, de acordo com os preços mais baixos, eles iam crescendo. Então, por exemplo, tinha Colombi, Trocadero, Yolanda Branco, Yolanda Azul, Astoria, Continental, Hollywood, ainda tem outra marca que eu não me lembro. Que aí ele diminuindo a potência, vai ficando mais leve. O Colombi era mais forte, o mais fraco seria o Hollywood. Mas as pessoas todas fumavam, tudo. O cigarro é um vício tão grande que as pessoas ficam tão dependentes que eles ficam na porta de casa esperando uma pessoa passar para tomar um cigarro emprestado, me dê um cigarro aí. Porque ele não dá, os armazéns estão fechados, está fechado, mas ele não pode dormir sem fumar um cigarro. A dependência química do cigarro é terrível para as pessoas se libertar dele. Precisa ter força de vontade para se libertar do bendito do cigarro. E eu vou citar, como ilustração, vou fazer algumas ilustrações do cigarro. Que as pessoas que têm conhecimento, têm consciência que o cigarro faz mal e usa. Eu trabalhei no laboratório de análise clínica no edifício Bahia, no segundo andar. E no segundo andar tinha vários consultórios. E tinha um médico, vou chamar aqui de doutor Charel, para não dizer o nome dele, né? Está no Instagram, a família vai ver. Ele se orgulhava de acender o cigarro uma vez por dia só, que era da manhã quando ele acordava. Ele dizia, só usa um palito de fósforo. Acabando um cigarro e emendando para outro. Eu acho que era até exagero, porque na hora do café ele não ia ficar fumando café e fumando cigarro, tomando café. Na hora do almoço, na hora do banho ele não ia tomar banho com o cigarro de junto. Na hora do almoço também, na hora do jantar também. Mas a verdade é que ele dizia que só fumava um atrás do outro. Significa que ele fumava 3, 4 maços de cigarro. Cada maço tem 20 cigarros, 4, imagine, 20, 80 cigarros por dia, 100 cigarros por dia. Bom, esse médico começou a ficar rouco. Ainda trabalhava lá no andar. Depois a rouquidão foi aumentando, ele começou a tossir. Quando foi para o hospital, ele estava com câncer no esôfago. E demorou pouco. Morreu de câncer no esôfago, proveniente do cigarro, que ele sabia que fazia mal a ele. Era médico. Bom, eu conheci outro médico também, que eu vou chamar de doutor Rubalo, para não dizer o nome. E eu era até íntimo, porque eu frequentava o seu consultório. E lá um dia fraguei fumando. Doutor, o senhor fuma? Fuma. Por que o senhor fuma? Eu estou perguntando porque você é médico e médico fumar cigarro. Não, mas eu gosto, me faz bem. Mas o senhor sabe que faz mal? Sei sim. Ele tinha consciência de fumar, fazia mal. Mas ele fumava. E mais ainda, ele fumava e bebia muito álcool, bebia muito uísque. Então associava os dois, o álcool com o cigarro, que não deve ser nada bom. Todos os dois são substâncias maléficas. Bom, o que aconteceu com esse médico? Ele teve um derrame cerebral, um AVC hemorrágico, que é realmente o derrame. Deve ser. As pessoas têm essa doença, às vezes é até de hereditariedade, qualquer coisa, mas quando há um cigarro no meio, há um álcool, isso piora a situação. Ele foi para a UTI, ficou entubado durante muito tempo, saiu da UTI, médico, famoso, de dinheiro, conseguiu ficar num bom hospital, bom tratamento, mas o que aconteceu com ele? Os familiares dele, por exemplo, não dão notícia. Quem dá notícia sempre a gente era uma das funcionárias. Ela me disse a última vez, a funcionária, que ele virou criança. Estava aprendendo a andar, estava aprendendo a falar. Acabou a vida para ele. Não tinha nem 70 anos. E ele próprio jogou a vida dele fora. Quer dizer, eu digo em termos porque era viciado no cigarro e no álcool. Bom, 2 médicos. Mas eu conheci um auditor fiscal. Ele era muito amigo meu, porque lá no meu escritório, no andar do meu escritório, eram 5 contadores. Ele estava sempre lá fiscalizando as pessoas e ia sempre lá, pegando amizade. Então, ele fumava feito um contador, parecia um bueiro ambulante. E ele dizia sempre,
Só há dois tipos de sofredor: o canceroso e o torcedor do Vitória. Eu imagino que ele fazia essa relação. Mas ele fumava mesmo. Depois ele começou a ficar rouco, começou a tossir. E no final de semana ele não apareceu por lá no escritório. Na segunda-feira procurei saber dos parentes dele. Ele disse: está internado, está no hospital. Foi diagnosticado com um câncer no pulmão e no esôfago, proveniente basicamente do cigarro. E ele, pouco tempo depois, faleceu. Tive outro cliente também, que eu ia sempre na loja dele, no escritório, para resolver problema do escritório, problema dele. Quando eu chegava lá, ele estava fumando. Eu dizia: vou esperar você terminar de fumar seu cigarro, vou ficar lá fora para poder eu vir conversar. Não, eu apago o cigarro, apagava. Então ele ia para o banheiro fumar, ou ia assim para um reservado fumar o cigarro dele. Quando ele vinha, aí eu tratava do assunto dele, quando ele tentava o cigarro: não, por favor, deixa, eu vou sair logo, depois você fuma seu cigarro. E quando ele ia no escritório, a mesma coisa. Quando ele chegava aqui a pegar o cigarro para fumar, eu digo: aqui você não fuma. Se você quiser fumar, você vai no banheiro, vai lá fora. Aqui na minha mesa não, tenha paciência, eu não vou ficar recebendo sua fumaça, ser um fumante passivo e ficar recebendo essa nicotina sua, por favor. E ele me obedecia, né? Claro que era meu escritório, saía, fumava lá fora. Ele ficou doente. Não sabe o que é, não se sabe o que é, não sabe, vai aqui, vai ali, vai ali. Quando vê, o pulmão dele estava todo completamente envenenado. Ele morreu com o pulmão, já não existia mais pulmão, proveniente de quê? Do cigarro. Ele fumava mesmo que um condenado. Então, as pessoas sabem que o cigarro dá essa dependência, mas falta boa vontade. Falta boa vontade de deixar. Ele fica se tremendo porque não pode fumar o cigarro, se treme porque ele não tem cigarro, fica doente. Aconteceu isso com um parente meu que depois conseguiu deixar de fumar. Mas é assim terrível. Eu tive outro amigo. Ele era presidente da federação, eu vou falar o nome, presidente da Federação Baiana de Boxe, porque eu trabalhava junto com ele, fui tesoureiro da federação e convivi muito com ele. Ele fumava muito e teve um derrame, ele teve um infarto no miocárdio. Foi para o hospital, passou para a UTI, passou um bocado de tempo, conseguiu se salvar. Mas o médico disse: você não mais na sua vida vai fumar. Proibiu terminantemente de fumar. O que ele fazia? Ele não fumava, mas andava com cigarro no dedo, não botava na boca também. Rapaz, para que cigarro no dedo? Para poder não ter vontade de fumar. Ele fica aqui para dizer que eu estou fumando, para não fumar. E já faz mais ou menos 10 anos que eu não vejo, não sei se já está vivo, se já morreu, ou qualquer coisa. Ele usou essa artimanha para poder se livrar do vício do cigarro, não conseguiu se livrar. Ou se livrava, morria. Falta de boa vontade. Aí eu vou contar uma história de boa vontade. Eu fui pintar uma casa mais um amigo meu lá em Gerdávia, uma casa de um rico, que ele inclusive na Barra, ele tinha uma casa que acolhia menores abandonados. E tinha uma chácara na Gerdávia. E eu fui lá convidado para pintar a casa dele e pintava. E lá na hora do almoço, todo mundo junto. Ele não tinha de operário nem nada. Eu e o meu colega, a gente almoçava junto. E no dia desse aí, um dos cidadãos que frequentava a casa dele, que era espírita, terminou de almoçar e disse à moça: e que vontade terrível de tomar um café. A senhora não tem um cafezinho? Ela disse: não tenho não, mas se quiser, eu vou coar para o senhor. Tá certo, estou esperando. Aí a moça foi na cozinha, coou o café e trouxe na xícara. Quando chegou com o café, ele disse: não quero, muito obrigado, me desculpe, mas eu não quero o café. Como é que disse? Como é que você está dizendo? Eu não quero. Mas o senhor pediu. Eu pedi, por isso eu estou lhe pedindo desculpa. Eu quero dominar a minha vontade. Isso eu aprendi com ele. É uma lição enorme. E muitas coisas na vida eu falei para mim mesmo: dominar a sua vontade de fazer as coisas. Essa é uma forma direta de você combater o vício, combater o tabagismo e até a bebida alcoólica. É dominar a sua vontade. É difícil com o fumante parar de fumar. É difícil, mas se tiver boa vontade, para. Bom, o tabagismo é uma droga lícita, mas já falamos pouco sobre cigarro, sobre charuto, sobre os males e etc. Vamos falar das bebidas, a bebida alcoólica. Outra droga lícita é a bebida alcoólica. Como disse, é lícita,
Porque todo mundo compra em qualquer lugar, em qualquer momento, bebe a quantidade que quer, em qualquer hora, em qualquer momento. Ela é lícita por isso. Mas ela também é maléfica, muito maléfica. As pessoas que bebem, eu também sei o que é beber, eu também já bebi, não vou me isentar disso não. Mas as pessoas que bebem não sabem o mal que eles estão causando. Mas bebem, por prazer, bebe socialmente, começa se bebendo socialmente. E vou fazer muitos relatos aqui, vai ser grande esse áudio por isso. As pessoas continuam bebendo porque acham que é importante beber. Olha, eu não sei quando começou a bebida no mundo. Claro que deve ter sido depois do fogo, né? Tudo começou depois do fogo, porque aí é bebida destilada, precisa de fogo, precisa de lenha, carvão para fazer fogo, precisa destilar a bebida. Mas na pré-história não foi, mas na história antiga foi. A gente sabe que na história antiga já o vinho era a bebida mais tradicional, como o vinho até hoje é a bebida mais tradicional. Era tão tradicional o vinho, os grandes beberrões da história, Marco Antônio, Cleópatra e outros, foram grandes beberrões da história. Mas Jesus, a gente só sabe da vida de Jesus, do povo, a humanidade, a história de Jesus, só sabe dos primeiros, do nascimento até os 12 anos. E dos 12 aos 30, pouco se sabe de Jesus, nada. Mas sabe que Jesus, aos 30 anos, que ele descobriu que não era um ser humano só, que ele era Deus. Mas ele bebia vinho, ia para as festas dos amigos, bebia vinho. E foi bebendo vinho que ele descobriu que ele não era um ser humano, ele era uma pessoa de outra dimensão. Foi que numa das festas dos amigos dele, acabou o vinho, falaram com ele, agora o que você vai fazer? Ele disse, vou transformar água em vinho. E transformou água em vinho. Daí para lá, que ele começou, foi o primeiro milagre feito de Jesus. Mas ele continuou bebendo vinho, não sei por qual razão, ele continuou bebendo vinho. Que na última ceia, no último dia que ele jantou com seus amigos, primeiro ele pegou o pão, deu graças, o partiu dizendo, tomai todos e comei, este é o meu corpo, que é dado por vós, para remissão dos pecados. No fim da ceia, do mesmo modo, ele tomou o cálice, levantou os braços e disse, todos tomai, bebei, este é o cálice do sangue, simboliza o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Fazer isso em memória de mim. Foi as palavras de Jesus na última vez naquele ceiu que ele jantou, que ele tomou com alguém. Então ele simbolizou o vinho no seu sangue. Mas eu não sei porque essa simbologia, não sei, não consigo entender porque a simbologia, porque simbolizar o sangue com o vinho. O vinho é uma substância, mas foi Jesus, não pode dizer nada. Mas aí, as pessoas bebem sem pressa de parar. Eles não têm, quando começam a beber, eles bebem demasiadamente. Faz com que as outras pessoas que estão perto dele se sintam até mal. Bom, eu vou falar da minha vida de bebê. Eu também bebi, então preciso contar. Na minha casa, onde eu fui criado como criança, nem pensar em beber. Criança lá nem pensar em beber. Porque o marido de minha tia, que era meu tio e pai de criação, é maluco de beber. Lá também não entrava bebida alcoólica. Ele também não bebia. Também ninguém é beber. Então, crescemos nisso assim, sem beber. Na escola primária, essa história eu já contei meus filhos, meus netos, meus bisnetos, e sempre conto. Existe uma história no livro Filiberto de Carvalho, é uma fábula, que diz assim, o demônio chegou a um jovem e disse, tu vais morrer. Entretanto, posso prolongar sua existência a uma das três condições, a do verbo haver, a uma das três condições. Mata teu pai, esbordoa tua irmã ou entrega-te ao vício da embriaguez. Como matar meu pai? E jamais farei. Então esbordoa tua irmã, não é a corda do meu coração, também não farei isso, jamais. Então entrega-te ao vício da embriaguez. E o rapaz, o jovem, entregou o seu vício da embriaguez. Quando o pai chegou em casa, ele estava ébrio. O pai discutiu, ele discutiu com o pai, entrou em luta corporal e acabou esfaqueando o pai, matando o pai. A irmã viu aquela cena, correu em cima dele, ele espancou a irmã até que ela quer se desmaiar.
Por que ele fez isso? Porque ele não estava sóbrio. Ele fez aquilo sem saber, ele não queria fazer aquilo, como eu disse anteriormente, ele não queria, mas ele fez por causa da bebida. Então, o professor sempre mandava que a gente fizesse uma interpretação do texto. E a gente se interpretava nisso. E ele dizia, aí ele rebatia, se você não tomar o primeiro gole, jamais será um alcoólatra. Isso é uma realidade. Se você nunca bebeu na sua vida e nunca vai beber, nunca bebeu um golezinho de cachaça, de álcool, de vinho, seja lá do que for, jamais você será um alcoólatra. Mas começa tudo pelo primeiro gole, aquele gole inocente. Bom, como eu disse, eu morava no Mirante, tinha meus 13 anos, e um amigo meu, que já era adulto, tinha 19 ou 20 anos, me levou para a festa do Rio Vermelho, o Bando do Rio Vermelho. É uma festa antes é um domingo antes um domingo antes da festa de Iemanjá. E foi eu e outro colega, outro menino da rua, né? Eu e Dudu, que ele nos levou. E lá ele sentou-se à mesa, com a namorada, as amigas dele, a mãe da namorada lá, e botar cerveja na mesa. Nós bebíamos refresco. Tinha um senhor lá que vendia, chamado Gasosa Saborosa, que era um refresco de morango dentro de uma garrafinha de Guaraná, de refrigerante. E gasosa saborosa, saborosa, saborosa. Eu adorava beber aquilo, doce, gostoso. E ele chegou, botou um pouco de cerveja no meu copo. Rapaz, não beba isso que eu nunca bebi não, na minha vida. Não só para experimentar. Botou no copo de Dudu e no meu. Experimente. Quando eu botei na boca, que vi aquele negócio amargando, irritante, me irritou minha garganta, eu joguei fora, cuspi. Ainda pedi ele que me pagasse uma gasosa saborosa. Ele me deu, eu bebi um pouco, lavei a boca, gargarejei para depois beber o resto. Ele disse, nunca mais eu quero beber isso na minha vida. É horrível, cerveja, nem pensar. E a vida foi passando, eu fiquei adulto, comecei a frequentar os bailes, comecei a frequentar as festas, todo mundo ia nas festas. Vou tomar um antes de dançar, para poder perder até a vergonha de tirar de uma para dançar. Mas eu não, eu era viciado em dançar, eu gostava de dançar. Então eu não bebia nada e tinha fazer minha festa. Sai, mas meus amigos, tinha um amigo que ele bebia muito, mas eu não bebia, ele bebia cerveja, bebia Guaraná. Mas eram muitos íntimos, não tinha problema nenhum. Ele me aceitava bebendo Guaraná e eu aceitava ele bebendo a cerveja dele. Como foi que eu comecei a beber cerveja? Eu namorei uma moça que ela e mais 14 irmãos, eram 15 ou 13. Eram 8 moças e 7 rapazes. Todos bebiam dentro de casa. Eu conheci, comecei o namoro, não vou nem falar das circunstâncias do namoro, para não alongar muito, e uma daquelas festas lá bebendo Guaraná. E um dos irmãos disse assim, Luiz, você está fazendo vestibular para anjo? Cerveja não faz mal a ninguém. Está com meu Guaraná, o copo mais acima do meio de Guaraná. Ele completou com cerveja. Eu, para não fazer feio na festa, não jogar o Guaraná fora, se fosse hoje eu jogaria. Eu bebia cerveja com Guaraná. Guaraná com cerveja. Ele sempre completava o meu copo. Eu botava Guaraná e ele botava cerveja. Conclusão. No final da festa, eu já estava bebendo cerveja com Guaraná, ou seja, mais cerveja do que Guaraná. O homem é o produto do meio. E naquele momento eu fui o produto do meio. Eu bebi porque fui incentivado a beber, mesmo não gostando da cerveja, achando o gosto é ruim. Na festa seguinte eu já bebia cerveja. Um mês depois eu já bebia vodka, gin, romantila, rombacardi, conhaque, uísque. Não bebia assim puro, mas sempre bebia misturado. E até bebia cachaça misturada com limão e mel. Passei a fazer parte do grupo de bebê, de tomar bebida. E continuei. Daí para lá, eu não parei mais. Ia nas festas, bebia, ia nos bailes, bebia, ia nos carnavais, bebia. Bom, eu deixei de beber na festa de largo. Porque eu tinha um grupo de amigos, que a gente saia para beber, e eles queriam chegar na festa. Não ia para a festa da Boa Viagem, chegava 9 horas da manhã. Tem que sair 8, 9 horas da noite. Aquilo me irritava. Eu não gostava. Para mim, até meio-dia estava bom. E eu também não aguentava muito beber cerveja. 2, 3, 4 copos no máximo já eram meu. Aí eles bebiam, botavam no meu copo. Eu já não boto mais porque eu não aguento beber. Ele botava, eu derramava. Se eles estavam no dia da gente fora, então não bote. Você sabe que eu não quero mais beber e não bebia. Aí eu ficava com eles até a hora de vir embora. Bebia até a hora que acabava o último centavo do bolso. Não tinha mais dinheiro.
eles levavam de carro. Deixei de beber com eles, porque a última vez que nós saímos para beber, ele escondeu a chave do carro. E não me deu jeito nenhum. Eu tive que ficar lá sentado esperando a hora que eles acabaram de beber, eu ia embora. Desde aí para cá, eu digo, não bebo mais com vocês. Não saio mais para beber. E deixei de beber com eles. Também, como nunca gostei de beber em bares, eu bebia a minha cerveja em casa. Meu Guaraná, minha cerveja. Pausa aí, vô. Bom, eu vou fazer um resumo. Um dia eu trabalhava numa fábrica. E lá um cidadão que trabalhava junto comigo era namorado de uma amiga minha e amiga de minha mulher. E ela o trouxe na minha casa, aqui para minha casa. Ele era beberrão inveterado e não respeitava ninguém. Não sabia que ele era beberrão inveterado, mas não sabia que ele respeitava as pessoas. Veio aqui um dia com a minha mulher, com eles beberam, aí a garrafa de uísque está pelo meio. Ele bebeu tudo, assoprou a garrafa para dizer que tinha acabado. Acabou. A mulher, namorada dele, levou. Quando foi na vez seguinte, quando ele veio, eu não estava em casa no dia de sábado. Porque estava aqui com meu compadre, aqui com minha mulher, que era muito íntimo, era meu irmão, né? E aí ela mandou que servisse bebida a eles dois bebiam. Bebeu, depois ele começou a dizer desaforo ao meu compadre, depois dizer desaforo à minha mulher. A coisa foi feia. Eu não estava em casa. Mas aí a namorada dele viu que a coisa ia se engrossar, aí pegou ele, puxou pelo braço, levou e foi embora. Quando eu cheguei em casa aqui, eu soube da história, olha, por sorte dele, para minha sorte, eu não consegui encontrá-lo. Me armei com revólver, olha que eu tinha um revólver comprado, nunca tinha usado revólver, só usei no dia que eu comprei para dar um tiro para cima para ver se prestava. Estava lá, peguei o revólver, botei na cintura e saí procurando. Fui na casa dele, ele morava em Ferreira Santo. Aí a mulher disse que ele não estava em casa. Fui na casa da mãe dele, não estava. Respirei fundo. Me lembro que foi um dia 2 de julho. Eu queria até para a festa de 2 de julho. Aí eu resolvi ir para casa. Respirei fundo, vim para casa. O que eu fiz em casa? A primeira coisa foi peguei a bala do revólver. Tirei e joguei fora. Deixei o revólver sem bala. Peguei todas as bebidas que tinha aqui, em minha casa, no bar. Abri todas e derramei no vaso sanitário. Daqui não entra mais cachaça, minha vida, não bebo mais. E passou. Passei, depois desse período para cá, nunca mais bebi. Nunca mais entrou cachaça. Eu digo, não bebo mais cachaça, ninguém mais bebe minha casa. Mas até meus aniversários eu fico no café da manhã para poder não ter bebida. Mas a gente não pode ser tão radical. Hoje eu já consegui conviver com as pessoas que bebem. Não é que eu quero nem que gosto, mas convivi, que eu tenho parentes que bebem, tenho amigos que bebem, e aí a gente não pode ser tão radical. Eu não bebo, mas se ele quiser beber, o que eu vou dizer? Eu sei que é ruim até para mim, tem aturar a cachaça da minha casa, mas não tem jeito. Eu não posso mudar essa história, porque eu convivo com pessoas da minha família que bebem. Mas eu, por si mesmo, não queria, mas essa é a verdade. Olha os males que faz a bebida alcoólica. Olha o mal que faz a saúde e mais até a personalidade das pessoas. Então, essa é uma droga legítima que não presta. Então, devemos cortar pelo pé e acabou. Hoje, dia 24 de agosto, há 68 anos atrás, exatamente no dia 24 de agosto de 1954, o presidente da República cometia um suicídio. O presidente era Getúlio Vargas. Mas nosso país é um país sem memória. Vê que vai fazer 200 anos da independência do Brasil, é comemorado. E outras datas importantes também são comemoradas. Mas há datas em que o brasileiro, de um modo geral, nem sabe, nem se lembra. Nem a imprensa, nem a mídia, os meios de comunicação nem falam mais. Talvez há 30 anos atrás, 40, falava porque dava voto. Hoje já não dá mais voto, então não se fala. Quem foi Getúlio Vargas? Será que ele foi uma pessoa que serviu ao Brasil? Vamos ver o perfil. Primeiro vamos ver o perfil dele, para depois contar essa história. Getúlio Vargas nasceu em São Borges, no Rio Grande do Sul, filho de fazendeiro rico. Estudou Direito, foi promotor de Justiça. Entrou na política e seguiu a carreira política. Foi candidato a presidente da República, perdeu as eleições. Mas
naquela época, todas as Forças Armadas estavam contra o atual presidente da República, era Washington Luiz, e aquele que era sucessor dele. Então, o Getúlio Vargas, então, seguiu à frente de uma revolução chefiada pelo o coronel Juarez Távora, Juraci Magalhães e outros. E a revolução, claro que a revolução é um golpe militar, coisa que não deve ser feita, mas foi feita. E qual era o propósito dessa guerra, dessa revolução? Combater o coronelismo. Isso começou em 1930 e foi até 1945. Em 1945, Getúlio Vargas foi deposto pelas forças militares, com a ideia de que seria uma redemocratização. Mas o Palácio do Catete estava lá cercado de canhões, carros blindados e tanques, uma operação de guerra. Só não houve uma guerra civil porque, pela intervenção do Marechal Mascarenhas de Moraes, que era o chefe do Estado-Maior do Exército, não permitiu. E aí, efetivamente, promoveu eleições livres e dois candidatos, um da Aeronáutica e um do Exército. Bom, e Getúlio Vargas, o que ele fez para ser lembrado? Quando ele entrou na presidência da República, mesmo no regime ditatorial, o trabalhador não existia, o trabalhador brasileiro não existia. Era um nada. Não tinha direito a nada, ninguém sabia quanto é que ganhava, não tinha salário, não tinha nada. Então, o que fez o Getúlio? Promoveu as leis trabalhistas no Brasil. Primeira coisa, criou o Ministério do Trabalho. Criou a Previdência Social. Hoje nós temos a Previdência Social. Eu sou aposentado hoje, graças a Deus, a Previdência Social criada por Getúlio Vargas. Não existia. Criou salário mínimo, criou férias, 13º salário, aviso prévio, indenização trabalhista, outras coisas mais. Em 1943, Getúlio Vargas consolidou todas aquelas leis através da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Essa consolidação da lei trabalhista, ela está aí até hoje. Ela é quem dirige a lei do trabalhador. Teve algumas reformas, é claro. Umas boas e outras até para tirar o direito do trabalhador. Mas a verdade, por exemplo, uma reforma de 1900, a Lei 5.107, que criou o Fundo de Garantia, foi um dos grandes avanços na legislação brasileira. Está dentro da consolidação das leis trabalhistas. Então, o que foi mais que Getúlio fez? Que é mais do que isso, sim. O Getúlio criou a mineradora Vale do Rio Doce, para não importar minério. Criou a Siderúrgica Nacional, para não importar aço dos Estados Unidos. Criou os hospitais das clínicas, incentivou a indústria da construção civil, subsidiou a pecuária e a agricultura e fez com que o Brasil se desenvolvesse. A ação do Getúlio foi importante porque o Brasil cresceu e o povo brasileiro, presta atenção, o povo brasileiro cresceu junto. Sem ele, não havia povo brasileiro, porque quem mandava eram os coronéis. O trabalhador não existia para nada. Então, isso foi muito bom. A ditadura demorou 15 anos. Efetivamente, a ditadura não é coisa boa, mas foi bom porque para o trabalhador. Para outros, não, porque para os intelectuais, escritores, historiadores, políticos, isso não foi bom. Porque o regime era duro. O regime, como todo o regime ditatorial, até o de 64 também, que teve coisa boa, mas não presta. Ninguém quer saber de regime ditatorial do Brasil. Pois é. Então, Getúlio, quando entrou pela segunda vez para ser presidente da República, foi eleito pelo povo. Em 1945, ele foi eleito senador por 3 estados. Não assumiu nenhum dos 3. Ficou em São Borja, na sua terra, aguardando que as coisas se esfriassem. E voltou como candidato a presidente da República e ganhou com uma margem muito grande de votos. E foi o presidente da República em 1950. Ele continuou trabalhando, porque ele também criou o Conselho Nacional de Petróleo.
E o Marechal Eurico Gaspar Dutra, que foi o ministro da Guerra, foi presidente da República, também seu antecessor, criou a Petrobras. Então, a Petrobras deu origem à crise política em 1954. Por quê? Porque a oposição do governo brasileiro, chefiada pelo então deputado federal Carlos Lacerda, achava que o Brasil não tinha competência de comandar uma empresa do quilate da Petrobras. E a campanha foi muito grande. Até saiu o slogan, em tudo quanto é lugar, o petróleo é nosso. Porque o petróleo seria enviado para os Estados Unidos, como queria a oposição do governo. Mas, por outro lado, tinha um líder da maioria, Tarcísio Vieira de Mello, que era deputado federal. Então, começou aí a crise política. Porque a maioria, o governo, não queria entregar a Petrobras para terceiros. Bom, mas aí apareceu coisa mais grave. Getúlio era chamado de pai dos pobres, mas a oposição chamava de mãe dos ricos. Só que surgiu denúncia de corrupção no governo Vargas. Quando você fala corrupção, a gente não pode nem comparar a corrupção do passado com a corrupção de hoje. Se você pensar em termos de corrupção de 1954, com todos esses tempos que nós tivemos aí passado, é uma gota d'água num copo de mililitro, de 300 mililitros de água, uma gota. A comparação é essa. Para ver o tamanho da coisa como era diferente. Mas houve efetivamente corrupção no governo Vargas. Vamos ver como era a corrupção. Bom, a crise política foi se alastrando e a oposição queria a cabeça de Vargas, queria a sua renúncia. Ele não queria renunciar, porque ele já tinha sido deposto em 1945 e não ia passar por essa vergonha novamente de ser renunciar, já que ele sabia que não tinha nada de errado, não fez nada de errado. Mas aí, como a crise foi se alastrando, houve um suposto atentado na Rua dos Tuneleiros. O deputado federal Carlos Lacerda, dizendo ele que vinha de uma reunião junto com o major da aeronáutica, Major Vaz, e houve um atentado. E culminou com a morte do Major Vaz, tomou um tiro pelas costas. E o Carlos Lacerda, na época não tinha televisão para mostrar, nem o cinema não mostrava. O jornal, a revista O Cruzeiro, e Manchete foi quem mostrou Carlos Lacerda com a pé enfaixado e uma bengala na mão, dizendo ele que foi atingido no pé. Bom, os jornais da época até questionaram, porque ninguém atira no pé de que alguém quer matar, atira da barriga para cima. E se para atirar do pé, tem que ser de cima para baixo, se for do lado do pé, tem que ser de baixo para cima. Estava na horizontal. Foram os fatos comentados a mídia naquela época, contestando a versão de Carlos Lacerda. E até um morador de rua atestou, disse que viu o Carlos Lacerda apontando um revólver para o Major Vaz. Mas ninguém dá crédito a um morador de rua. Era um morador de rua. Bom, ocorre que, como a crise foi aumentando, toda a aeronáutica ficou contra o governo. E o governo, sob pressão, tem que renunciar. O Major Vaz morreu e Carlos Lacerda estava ferido. Só que os jornais da época também questionaram que ele disse ter sido atendido no hospital, mas nesse hospital que ele disse ter sido atendido não tem nenhum registro, nem prontuário. Então, deve ter sido uma coisa bem armada, bem feita. Só que a coisa foi muito bem planejada. E atestaram a oposição aeronáutica que quem mandou matar o Major Vaz foi o chefe da guarda pessoal de Getúlio, Gregório Fortunato, que era chamado de tenente. Na realidade, ele não era tenente, coisa nenhuma. Ele era analfabeto. Mas era o chefe da guarda pessoal, quem segurava Getúlio, quem tomava conta, estava na frente. Foi ele quem mandou matar o Major Vaz, segundo os jornais atestados pela aeronáutica. Então, e quem matou? Acharam que foi um Climério,
Climério, que também fazia parte da guarda do pessoal do Getúlio. Ora, a aeronáutica, olha, são 68 anos atrás, já tinha helicóptero para fazer esse trabalho de pesquisar, de procurar, e pegou finalmente o Climério e prendeu e condenou a 30 anos de cadeias. O Climério, depois que cumpriu a pena, deu uma entrevista no jornal e ele disse que naquele dia ele não esteve, nem saiu da casa dele, e que a polícia não fez prova de combustão, prova de pólvora na unha, no dedo, e pegaram ele e levou para a prisão. Ele ficou 30 anos preso. Ele já tinha cumprido a sentença dele, ele não podia negar nada, ele podia dizer, não foi eu mesmo, mas ele falou a verdade, que ele não estava lá, então soube-se que 30 anos depois que foi uma coisa farsa, que realmente o Climério não mandou matar, não matou o Major Vaz. O tenente Gregório foi preso também e apareceu morto, assassinado a facada dentro da prisão. Tudo isso foi apressando a pressão contra o presidente da República. Ele se viu só quer a renúncia. O seu ministro da Justiça era Tancredo Neves. Ele confiava a Tancredo Neves e ele fazia bilhetinhos para Tancredo Neves, e Tancredo Neves respondia também no bilhete. Tudo isso foi anunciado, foi justificado na Revista Cruzeiro, publicado na Revista Cruzeiro. Então, Getúlio pergunta a Tancredo, quantos generais estão do nosso lado? Disse 23. Depois 19, depois 15, depois 13, depois 5. Ele se viu só. Ele questionou com o Tancredo, ministro, essas denúncias de corrupção têm fundamento? Tancredo disse, infelizmente, presidente, é verdade. E sua família está por trás de tudo isso, principalmente o Benjamin. Benjamin era Benjamin Vargas, que era irmão de Vargas. Então, foi aí que Getúlio Vargas tomou consciência de que realmente havia corrupção do seu governo. O que ele disse? Estou sentado no mar de lama. Daqui só sairei morto ou preso. Palavras dele. No dia 23 de agosto, à noite, ele teve uma reunião com Tancredo Neves. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro tinha um programa chamado Antena Política e que transmitia todos os discursos da Câmara e do Senado. E eu assistia isso todas as noites, a partir das 22 horas. E nesse dia 23 eu ouvi a Rádio Nacional transmitindo os flashes do Palácio do Catete. Getúlio Vargas teve uma reunião com Tancredo Neves. E, por volta das 23 horas, eu desliguei o rádio e fui dormir, mas a reunião continuou. Depois ele se despediu de seu amigo Tancredo Neves, e deu de presente sua caneta de ouro, caneta Parker 51, toda de ouro, como presente. A Tancredo, ambos se despediram-se e ele foi para os seus aposentos. Normalmente, Getúlio Vargas de manhã, 6 horas, entre 6 e 6 e meia, ele estava na varanda do Palácio do Catete tomando seu cafezinho. E nesse dia não apareceu. Foi aí que o Benjamin Vargas, seu irmão, resolveu abrir a porta do quarto e encontrou ele morto. Deitado, caído no chão, o revólver do lado e a carta do lado, a carta testamento. Foi aí que tomaram esse conhecimento que Vargas tinha suicidado. Eu trabalhava normalmente na fábrica. E fui para a fábrica trabalhar, não sabia de nada, a notícia não tinha chegado ainda na Bahia. E pegamos 7 horas de trabalho, quando deu 15 para as 10, o mestre da fábrica disse, se apresse aí porque a fábrica vai fechar às 10 horas. E o outro mestre foi para o sanitário, para o banheiro, para não deixar as pessoas tomar banho para se apressar. Conclusão, a fábrica fechou 10 horas da manhã por causa da morte de Vargas. Foi um evento nacional. Era uma crise política, podia ter até um quebra-quebra, podia ter o povo se revoltar contra todo mundo. Fomos para casa, quando cheguei em casa, ouvi o rádio de tarde, o programa Sou Criado Obrigado não teve, por causa do repórter Edson, que dava flash a minutos e minutos. Quando desci para jogar o futebol, encontrei, foi um grupo lá que ia
passar nas obras de construção civil para fechar. E eu até acompanhei, participei também, entre a Graça Barra e Barra Avenida. Depois eu voltei para cá, joguei meu barco para cá, no dia seguinte tornei a trabalhar. Quando passei na porta do elevador Lacerda, recebi um panfleto que era a Carta de Testamento de Vargas. Eu devo até aí, até quando eu enxergava, eu ainda tinha numa pasta. Se não jogaram fora, ela ainda está numa pasta. A original, o panfleto da época. Ficou na mão do Luciano bocado de tempo, depois ela me devolveu. Então, ao chegar na fábrica, a fábrica novamente fechada. Retornamos. A fábrica não tem trabalho, retornamos. Aí foi que veio a maior comoção nacional. As pessoas chorando, homens, mulheres, crianças, até os militares com lenço enxugando as lágrimas. Foi uma coisa fantástica. Você viu que mais de 90% da população chorava com a perda do seu presidente. Porque sentia sua falta, porque foi o presidente do povo. Eu mesmo ouvi, num comício em 1947, ele dizer, na Praça da Sé, na qualidade de presidente da República, eu sou igual a carroceiro. Carroceiro é a classe menor que existia no Brasil. Então, veja como ele se comparou. Ele realmente criou um novo modo da vida do brasileiro. Deu condições de sobreviver, deu condições de vida. Então, mas a mídia de hoje não se lembra nem da vida de Getúlio Vargas. Ele foi velado no Palácio Catete, agora não me lembro onde foi o seu enterro, se foi no Rio de Janeiro ou se foi em São Borja. Isso não me lembro, foi ali há tanto tempo, não me lembro. Mas a verdade é que hoje deveria se comemorar, deveria se lembrar da morte de Vargas, como se lembrou da morte da independência do Brasil, da Inconfidência Mineira, da proclamação da República. Todas são datas importantes, como 2 de julho, mas essa data também é uma data importante. Não pelo simples fato do presidente ser suicidado, mas pelo simples fato dele mostrar o que foi, o que fez perante a sociedade brasileira e perante os trabalhadores brasileiros. Então, não vou me alongar, porque se eu contar todos os detalhes, eu vou passar aqui o dia todo trabalhando, falando sobre isso. Então, os estudantes de hoje precisam saber disso, precisam ter conhecimento. As crianças, principalmente os meninos do ginásio, no 9º ano, que não sabem nem que existiu Getúlio Vargas. Se for no Congresso Nacional e perguntar ao parlamentar daquele quem foi Getúlio Vargas, muitos deles não sabem. Porque não dá mais voto. Se desse voto, todos eles sabiam. Então, essa é a história do Vargas que muita gente deve ouvir, deve pensar e deve verificar o que foi feito de bom no Brasil. O que foi feito de bom para o Brasil e para os brasileiros, principalmente os trabalhadores brasileiros. É só isso que eu queria dizer a respeito do dia de hoje, 24 de agosto.